Olá, seja mais do que bem-vindos. Agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba que se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Hoje eu estou trazendo o Intel Xeon E3 1270 V2, onde a introdução foi em 2012 com microarquitetura e 22 nanômetros. Quanto menos nanômetros, melhor. Lembrando que eu faço bastante especificações com relação a nanômetros. O preço do produto, pelo menos aqui no Brasil, fica na casa de R$280, já para poder importar, pelo menos ali no Express, fica em R$198. Tecnologia Hyperthread, ele possui sim com 4 núcleos e 8 linhas de instruções, muito mais ênfase nos seus jogos e logicamente a questão do usuário multitarefas. Hoje em dia a questão do usuário multitarefas ele está mais pesado do que o usuário game. É bem estranho isso, mas porque você ficar com muitas abas abertas, utilizando programas e entre outras coisas, você consome bem mais que a pessoa que está jogando um jogo, porque obviamente ele está só com aquela parte mais interessante ali do jogo. Hoje em dia, para você abrir um Google Chrome, mais ou menos, ele utiliza quase 8 GB de memória RAM, então é bem complicado isso daí. Tecnologia Turbo Boost, a gente tem o nosso ponto base com 3.5 e chegando no nosso ponto máximo a 3.9. Essencial isso daqui, muito bom, taxa de clock altíssima para um processador com esse desempenho aqui, muito bom, positivíssimo isso daqui. Memória cache, a gente tem 8 MB de cache, logicamente se tivesse um pouquinho mais seria muito bom, mas já que a gente tem esse pouquinho aqui, ele vai conseguir com certeza buscar informações lá na nossa memória RAM com mais velocidade, uma vez que você utilizando aí o Dual Channel. Não se esqueça do Dual Channel, tá? Controlador de memória, a gente tem aqui o DDR3 trabalhando a 1600 MHz com o seu limite máximo de 32 GB. Logicamente, diversas placas mães utilizam apenas 16 GB de RAM, então nada de fazer grandes investimentos. Com relação à frequência de memória, 1600 MHz, tá muito bom, tá dentro do aceitável sim, tá? Eu utilizo memória até 1333 e também consigo trabalhar tranquilamente. Então o negócio de frequência de memória é muito bom. Se você tiver mais, é muito bom. Cada porcentagem que você tiver é muito bom, mas não é o fim do mundo você tá com um tipo de memória assim, ok? Canais de memória, a gente tem 2 canais aqui, dá para você fazer tranquilamente. Logicamente você vai fazer o Dual Channel. Então nada de Flex Mode, Trip Channel, Quadri Channel, tá? A gente não tem suporte para essa tecnologia e você também não vai fazer a besteira de utilizar o Single Channel, tá? Lembrando que Flex Mode a gente tem uma transparência aqui de 128 bits, isso é essencial tanto nos jogos, isso é mostrado em FPS em jogos. Na questão de multitarefas também vai rolar desempenho aqui, ok? Então não se esqueça de utilizar aí o Dual Channel. Quantidade de memória é 88, né? Que é aí o total 16 ou 44, não menos do que isso, tá? 22 não seria muito interessante não, mas 44 para totalizar 8 GB, uma vez que você tá sem grana, vale muito a pena, você vai ter desempenho sim. E 8 por 8, né, pra gente ter aí basicamente 16 e a gente vai ter um desempenho melhor ainda. Soquete da placa-mãe, do processador, do cooler, tudo que você for comprar aqui é o LGA 1155. Faça esse investimento, tomem cuidado com a questão do CPU suporte. Mesmo o chipset estando listado lá certinho, lá dentro da fabricante ou na Intel, tome cuidado com relação a isso. Alguns processadores não estão pegando certinho, então dá uma olhadinha lá, veja se a sua CPU é compatível. Se você não conseguir achar, provavelmente você vai ter que atualizar a BIOS, tá? Isso acontece com processadores servidores ou processadores um pouquinho mais antigos, acontece isso mesmo, tá? O TDP do processador é 69 watts, a gente precisa de uma aprimoração aqui de 120 a 135 TDP de cooler, tá? Cooler com 135 TDP ou 135Wzinho, tem aquele W lá no finalzinho lá, né, onde você for fazer sua pesquisa no Mercado Livre, é aquilo ali que é o TDP basicamente, tá? O limite estável eu não consegui achar assim em específico assim para poder ficar mais interessante, mas o limite estável eu vou colocar aqui de pelo menos de 69 a 72, mais do que isso a gente vai perder clock. Outra coisa interessante aqui é a questão do VRM, dá sim para você colocar dissipadores ali em cima dos MOSFETs ali, para que você tenha ali uma leve dissipação, lembrando que ele não vai fazer milagre sozinho, você precisa de uma ventoazinha ou simplesmente ali do air cooler jogando ar para cima ali dos dissipadores ali já vai ajudar bastante. Sobre a questão do VRM, não se engane, ele esquenta mesmo, é natural do VRM esquentar, tudo que você precisa ter ali é um air cooler para que ele jogue um ventinho ali em cima daqueles chipzinhos ali, ok? Não mais que isso,
vai estar perfeito, não precisa se preocupar com questão de VRM aí não. Pastinha térmica, eu utilizo sempre a Z5-2, eu vou dar uma renovada nisso, daí a gente vai ver como é que fica basicamente ali com outro tipo de pasta térmica. Pelo menos ela tá listada nas melhores, então eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nisso daí. Controlador de vídeo, ele possui mais nada especificado com relação ao suporte DirectX, né, 12.1 ou 2 ou 10 ou 11, a gente não tem essa especificação, e suporte por 4K também não fala nada com relação a isso daí, então a gente pode deixar aqui somente por questão do videozinho mesmo. Pode ser que não dê vídeo, tome cuidado, tenha paciência, provavelmente se você vai ter que dar uma atualizadinha na BIOS, siga alguns tutoriais, também toma cuidado com relação aos tutoriais, lembrando que muitas coisas que funcionam lá, provavelmente também às vezes não vai funcionar com a sua máquina. Todavia, dá uma olhadinha na hora de comprar o processador, dá uma olhadinha, conversa com o vendedor direitinho, vê o que o processador pode te oferecer. De repente ele já testou o processador, né? Pelo menos aquele processador que ele está funcionando lá, e aí você faz a compra, ok? Controlador PCI Express, a gente tem um 3.0, então dá para poder fazer investimento com placas de vídeo até uma 2060, dá para poder empurrar tranquilamente. A questão de gargalo, travamentos que as pessoas costumam falar, às vezes não depende da questão da placa de vídeo com o processador. Você tem que dar uma olhadinha no seu conjunto, se você tiver um conjunto interessante, aí sim a gente pode culpar alguma coisa ali, tá? Lembrando que nenhum computador é igual ao outro. Sério, Paulo? Mesmo com o mesmo processador, mesma placa de vídeo? Exatamente isso, tá? Cada computador tem a sua característica única e você vai ver isso aqui nos comentários. Eu tenho processadores aqui que chegam até 3.8, mas tem gente que tem processador que chega até 4.2 e o cara não fez overclock, não fez nada. Então é basicamente isso daí. Fonte de potência real com PFC ativo, vou deixar uma tabelinha já para início aqui, para poder ficar mais interessante para você dar uma pesquisada. Nada de fonte genérica, fonte duvidosa. Ah, Paulo, a marca nova que saiu no mercado, estude sobre a marca ou mande a marca da fonte para cá para te dar uma pesquisada na internet. Não precisa pesquisar nada, deixa aqui que nós vamos pesquisar para você. Ou também a comunidade aqui, tá todo mundo muito forte, as pessoas estão seguindo. Tem gente muito inteligente aqui que entende muito mais do que eu aqui e já tá fortalecida aqui na nossa comunidade. Então o que eu quero dizer com relação a isso? Se já tem gente que é muito mais entendida aqui nos comentários, então o que você está fazendo de não já se inscrever agora e fazer parte da nossa comunidade? Vamos fazer isso aqui junto, vamos fazer acontecer nesse canal, tá? Anomalia de fonte não real são jogos com travamento, desligamento do sistema, superaquecimento, tela azul da morte, falhas na memória RAM e uma série de outras coisas, e até mesmo explosões, então tome cuidado com relação a isso aí. HD SSD, M2, NVMe, qual que eu uso? Vamos utilizar aqui o SSD para você ter carregamentos de mapa com mais rapidez, né? Vai carregar mais rápido, os jogos vão iniciar com mais velocidade, não vai te dar FPS, mas é essencial nos jogos, né? As pessoas esquecem de falar isso. Eles só falam assim, né? Eu vejo uns vídeos aí, eles só falam que não vai dar FPS e acabou. Não é assim que funciona, né? Vai ajudar sim carregar os mapas com mais velocidade, é essencial no mundo nosso aqui, no nosso mundo game. Para poder finalizar, a gente sempre vai finalizar aqui com filtro de linha, o filtro de linha ou na tomada. Então a gente vai escolher, logicamente, filtro de linha, tá? Agradeço vocês, estamos sempre juntos, não deixa de se inscrever. Tem um monte de gente que já tá fazendo parte da nossa comunidade, colocando vídeos sempre bem gostosos de assistir mesmo, para poder chorar os seus olhos aí, basicamente, tá? Obrigado, tamo juntos sempre.